Você está ouvindo o podcast do CMPC Jaque. Em 1970, que se degladiavam através de gangues, né? E brigavam, tinha mortes, né? E aí, esses jovens, pra você ter uma ideia, se degladiavam em 1970. E aí, a partir da tratativa de paz, tem até um filme chamado The War, que conta a história da tratativa de paz das gangues, né? E aí possibilitou de criar uma interação artística e cultural com essa juventude. E aí que entra a Back to School, no dia 11 de agosto de 73, a primeira festa que teve as expressões da cultura hip hop. Teve o grafiteiro, teve o dançarino de danças urbanas, que ali vai falar um pouco, não é só break. Break é um elemento da cultura hip hop, né? E eu vou falar um pouco sobre isso. E aí no dia 11 de agosto teve a primeira Back to School. Back to School quer dizer festa de volta às aulas, onde a Cindy Campbell, que é a mãe da cultura hip hop, ela fez uma festa porque tinha uma previsão de um inverno muito rigoroso nos Estados Unidos, e ela fez essa festa para arrecadação de agasalho. E nessa festa tinha um cara chamado Cool Herc, que era o irmão dela, que era o cara, pra você ter uma ideia, que era o discotecário, o DJ, o cara que inventou a transição das batidas do breaking, que chama Breaking Beat, né? Que é o instrumental que se dança breaking. Breaking é um elemento da cultura hip hop, que eu vou chegar lá. E aí teve essa primeira festa, então a gente data que esse foi o nascimento da cultura, ou seja, uma festa que juntou os elementos da cultura hip hop, o break, o grafite, o MC, o DJ, as danças urbanas, o artista urbano que fazia lambe e colava na rua, o que fazia stencil, que é uma modalidade de grafite. E aí no mesmo ano, no dia 12 de novembro de 73, teve a fundação da Universal Illumination pelo Afrika Bambaataa. Vocês depois quiserem pesquisar esse nome, anotar esse nome e pesquisa, ele vai estar no Brasil numa exposição esse ano. O Afrika Bambaataa, que fundou a Universal Illumination, que é uma organização que está sediada nos Estados Unidos, e sistematizou a cultura hip hop nos seus 4 pilares. Quais são os 4 pilares aqui? Quem falou que conhece a cultura hip hop? Quais são os 4 pilares da cultura hip hop? O grafite? Também, é um dos. É o break, o grafite, o MC e o DJ. E aí, a partir de 1980, ele colocou o conhecimento como um dos elementos, que é o 5º elemento da cultura hip hop. Então, a palavra hip hop, na sua tradição, quer dizer pular e remexer nos quadris. E aí teve a sistematização da cultura no dia 12 de novembro de 73 e fundou a Universal Illumination, os seus 4 pilares, o break, o grafite, o MC e DJ, tecnicamente a dança, a música e a arte. Ela tem representação, a Universal Illumination, claro que o hip hop está no mundo inteiro, mas nós costumamos dizer que o hip hop está na Lua, né? Está até na Lua, né? Assim, por função desse imaginário. Aonde tem hip hop? Tem até na Lua, né? Então, eu quis contar essa história para justificar um pouco a cultura que eu venho representar hoje, que é a cultura hip hop, né? Eu sou educador social, sou pesquisador cultural na área de arte urbana, e a minha especificidade é cultura hip hop, e sou educador social. Educador social, eu falei? Eu tenho TDAH, então. Educador social, pesquisador cultural e arte educador, né? E aí justifica um pouco essa forma que a gente encontrou, para você ter uma ideia, de criar interação através da cultura como ferramenta de transformação cultural, ocupação do espaço público e criação de novos perfis, né? Então, aqui em Jacareí, quem aqui já ouviu falar na Batalha dos Trilhos? Não é possível. Levanta a mão. Já foram na Batalha dos Trilhos? Não, beleza. Mas é bom que essa geração mesmo, essa geração aqui é a geração que ficava no sofá quando o irmão mais velho chegava do rolê, né? Tem irmão mais velho, sabe o que eu tô falando. Aí eu quis trazer um pouco dessa história da cultura hip hop para postar um pouco para vocês, porque eu sou adepto da cultura hip hop e quis saber de onde que era a minha cultura e quais eram as transformações que ela faz na vida das pessoas, assim como fez na minha, né? Além disso, eu sou diretor de carnaval de uma agremiação chamada Estrela Cadente, que é lá do Jardim Emília, né? O Ed está aqui também representando como diretor de barracão. Então, essas duas culturas, primeiro a cultura do samba, depois do hip hop, fizeram construir a minha identidade, né? Eu também sou oriundo, e aí falando um pouco de mim,
muito cedo, eu já comecei a participar de alguns movimentos, principalmente o movimento negro, e entender também que a cultura, principalmente esses jovens oriundos da Back to School, eram militantes de movimentos sociais atrelados a Martin Luther King, Malcolm X, que de alguma maneira fazia já essa menção de reivindicar direitos, principalmente direitos civis, né, através das políticas públicas para a juventude, para os seus pais, de moradia, de cultura, de arte, enfim, de reivindicações que vocês sabem do que eu estou falando, porque quem mora em bairro aqui sabe do que eu estou falando, né? Então, esse processo, para ter uma ideia de entender qual é a linha, principalmente da minha identidade, fez com que eu pudesse ser hoje secretário nacional de formação de uma organização internacional e estava dividindo com ela que eu também sou hoje um representante da construção interministerial hoje para as festividades da cultura hip hop nos seus 50 anos, né? Tanto que eu até trouxe alguns livros ali, falei, a gente está até estudando vários livros do ensino médio, porque a gente vai tentar colocar um pouco do nossos saberes, né? E aí, com tudo isso, pra você ter uma ideia, em 2015, eu morava em Guarulhos, e aí um amigo me mandou uma reportagem de uma emissora, lá eu falei emissora, mas aqui não vou falar não, de uma emissora falando da minha cidade, que era Jacareí, de um agrupamento de jovens, que era o rolezinho da época, que eram nos trilhos, que eram, tem uma galera que olhou um pro outro, caramba, isso em 2015. Isso me incomodou muito, porque a matéria falava de muita coisa ruim. Então falava sobre as drogas, as bebidas, sobre várias coisas ruins. Isso me incomodou muito porque eu sabia que não existia só isso lá. Existiam vários talentos juntos, mas não tinham oportunidade de se expressar. Então eu vim para cá com a minha equipe e a gente fez um mapeamento de entender, lá eu não especifiquei, mas de entender como é que funcionava, para você ter uma ideia, esse aglomerado de juventude. E para isso, para você ter uma ideia, eu fui estudar os rolezinhos desde 1950. Mas assim, eu fui lá em 1950 com a professora Andressa Capuzzi, que hoje está na Suécia, né? Que era uma historiadora daqui da cidade, e ela me contou que o agrupamento de jovens de 1950 era na estação de trem, que era ali no Pátio dos Trilhos. Então, era o encontro dessa juventude que era dos senhores de fazendas, né? Onde os jovens oriundos, para ter uma ideia, da zona rural não colava nesses rolês, né? Era só as mulheres e os homens, para ter uma ideia, com vestimentas inglesas na época, né? Que eram vestidos longos, os caras de chapéu, enfim. E aí acontece, esses foram os primeiros rolezinhos dessa juventude de Jacareí, tá ligado? Que se encontrava ali na estação de trem e ficava sentado no banco, o trem parava, pra você ter uma ideia. E aí, na hora de sair, as meninas ficavam dando tchau e os caras ficavam dando tchau também para quem ia para Caçapava, Taubaté. Então, esse era a paquera da época, assim, lá em 1950. Era o Tinder da época, era o match. E aí acontece, e aí eu fui estudando, né? Aí em 1960, aí começa a chegar a industrialização, Praça Conde de Frontin, era o Cine Rio Branco, que hoje é a Igreja Universal. Verdade, né? A Igreja Universal, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, e no meio a gente tem a Sorveteria Leal, que está lá desde 1950, resistindo, né? A pressão, né? Do cristão com o evangélico. Nada contra, gente, não é isso. Estou dizendo que ele está resistente. Não tem como fazer nada ali também, né? Então, está no meio. Mas nada contra, né? Mas está ali resistindo, né? E aí tinha o cinema, né? Que era o Cine Rosário. E aí tinha esse movimento que acontecia a partir de 1960, que era um movimento que pergunta para as suas avós, que a sua mãe não sabe, que era um movimento chamado footing, que era um movimento que aí teve a praça, que tinha bancos, e tinha um alto-falante desse de vender pamonha que ficava tocando músicas da época. Você deu risada, né? Você deu risada porque você já viu esse vendendo pamonha, né? E aí, esse alto-falante ficava tocando músicas da época, que eu não vou saber que não era TikTok, que era música inteira, né? Era toque em segundo, enfim, não tinha coreografia. Mas as suas avós, as suas bisavós, aqui quem é de Jacareí, ficavam sentados no banco e os homens ficavam dando rolê na praça e um sorrisinho naquela época já era ficar. Em 1950 teve esse movimento chamado fute, só suas bisavós. Chega com a sua avó
Chega para sua avó ou para sua bisavó e fala assim, a senhora ficava sentada no banco enquanto meu avô ficava, meus bisavô, vai acontecer isso aí. E aí, isso era o rolezinho da época. Então, aí quando chega em 1990, tinha alguns movimentos de encontros, pra você ter uma ideia, para ouvir músicas black, pra você ter uma samba, e entra aí a galera do Edson, que se encontrava no barracão da Escola de Samba de Santa Helena. E era um movimento também, não vou falar sobre isso, mas depois a gente vai ter uma interação sobre isso. E aí tinha esses movimentos, aí chega as discotecas, ou seja, lugares fechados, que você pagava para entrar, para você ter uma ideia, e você era obrigado a ouvir o que o cara tocava, né? Não é igual hoje, tem lugar aí que tem... Na Europa já tem lugar, para você ter uma ideia, que você entra, você coloca o fone e você pode escolher a música que você quer e ficar lá curtindo, tá? Enfim, eu não vou entrar nesse assunto. E aí, a discoteca. Então, quem aqui também pode perguntar para sua mãe, que tem 40, aí a gente já começa a falar de uma idade interessante, que tem 40 e 45, a gente tinha a discoteca de Elvira, a New Wave, Banana Split, que era no Trianon, e a gente tinha o Clube 11, que era lá na Avenida Amazonas, no Jardim de São José, que era o único espaço que tocava rap. Era o único espaço que tocava rap. Eu quis contar essa história para você ter um rolezinho e para justificar o trabalho que a gente fez na Batalha dos Trilhos. E aí na Batalha dos Trilhos, quando a gente veio fazer a pesquisa, a gente entendeu que em todos os momentos, para você ter uma ideia dessa história que eu contei, teve uma juventude que sempre se aglomerou, se juntou, os seus diferentes, seus iguais, e sempre teve droga envolvida, bebida, enfim, sempre teve essas questões que a gente pode discutir também, mas hoje não vai dar tempo, né? Porque isso é bom e a gente reflete sobre isso também. E a gente foi entendendo historiograficamente nessa cronologia histórica que sempre teve, para você ter uma ideia, muitas das vezes, né, uma não preocupação em resolver essas demandas dentro desse processo. Quando a gente identificou que a gente poderia fazer algo, a gente veio pesquisar e a gente foi para os pontos de ônibus de entender essa juventude que se encontrava no centro da cidade, que é uma questão de status até hoje, né? Vestir a sua melhor roupa para ir para o centro da cidade ou para o shopping, como tem muita gente que é isso, né? Arruma o cabelo, faz maquiagem para ir na padaria. Aí esse processo, para você ter uma ideia, de construção, né, da Batalha dos Trilhos se deu por conta dessa historiografia também. E aí o que a gente fez? A gente, no dia 8 de abril de 2016, depois dessa pesquisa da demanda, de saber como é que o tráfico se movimentava, como é que as lideranças se movimentavam, como é que era a movimentação cultural nesse espaço em 2015 para 2016, a gente quis fazer um movimento cultural para a gente poder dar conta dessa juventude que se encontrava num pico de 450 a 1.200 jovens toda sexta-feira nos trilhos. Isso em 2016, 2017, 2018, 2019. E aí no dia 16, aí no dia 8 de abril de 2016 a gente faz a primeira Batalha dos Trilhos, que é uma batalha de MC, um confronto. A gente usa a ferramenta do rap, para você ter uma ideia, para levar um entretenimento de consciência para aquele espaço. E aí a gente já chega lá com várias demandas. Os LGBTs que ia mais não podiam frequentar aquele espaço que tinha muita homofobia e tinha muita agressão, né? Então não tinha uma liberdade para os iguais e os diferentes, para você ter uma ideia, se encontrarem naquele espaço, porque existiam muitas coisas ruins, né? E aí, desde a primeira edição, a gente colocou regras na Batalha dos Trilhos. Não podia ter livros com conteúdo machista, racista, homofóbico, GLBTfobia, duas palavras que a gente proibiu. Eu não vou contar aqui a história dessas duas, porque elas são muito longas, mas foi Jack e Talarico. Jack, todo mundo sabe o que é? O que é Jack? Não, o que é Jack? Jack é estrupador. Faz menção ao Jack Estripador, né, do filme, né? Então, Jack, na gíria de rua, é estrupador. Então, quando alguém usar essa gíria de vocês, mano, o cara é Jack, não sei o que, se preocupe, que é esse mano aí. E Talarico, todo mundo sabe o que é, né? O que é então, Talarico? É o João. Vocês não sabem não, hein? O que é talarico, pessoal? Quem é? O que é talarico? O que
Porque quem fica azarando a mulher do outro, né? Sabe que tem namorada, mas não respeita, um monte de coisa aí que não dá. Então, a gente proibiu, mas eu não vou contar essa história porque foi proibido, né? Por em função mesmo, é uma história muito longa e tem coisa que é muito pesada, né? E aí a gente, no dia 8 de abril de 2016, a gente faz a primeira Batalha dos Trilhos com essas regras. E aí, era para ter 4 edições só em abril de 2016, e aí quando terminou, eu mudei toda a minha vida por causa da batalha, eu falei assim, cara, e agora, né, cara? Aí a gente terminou, eu falei assim, não, vou continuar. E aí em 2016, 2017, a gente fez toda sexta-feira, né? E aí, com essas demandas, demorou um ano, pra você ter uma ideia, para a gente poder ressignificar aquele espaço e conseguir que os LGBTs que ia mais frequentassem aquele espaço. A batalha deu conta de uma dessas demandas, além de uma coisa que é mágica, né? Que é a batalha de MCs. E todos aqueles meninos e meninas que de alguma maneira olharam para aquele movimento, muitos que chegaram lá, para você ter uma ideia, foi a primeira vez que se defrontou com a cultura hip hop, ou seja, com seus diferentes, com seus iguais, né? E aí a gente começou a observar os MCs, né? Os meninos que têm a capacidade, pra você ter uma ideia, de juntar 40 palavras em 40 segundos e mandar para o outro, e o outro juntar mais 40 palavras em 40 segundos e mandar muito mais foda uma rima, né? E aí a gente conseguiu. E aí esse processo, ele deu, pra você ter uma ideia, de ocupação de um espaço, pra você ter uma ideia, que não era nosso, mas a gente ressignificou aquele espaço com arte e cultura, para que, de alguma maneira, aqueles jovens, assim como vocês, tiveram a oportunidade de se expressarem aquilo que eles gostam. Porque, queira ou não queira, muitos de vocês, pra você ter uma ideia, não definem o tipo de cultura que vocês gostam hoje. Porque algumas culturas são instantâneas, porque é muito rápido, né? É muito instantâneo. E aí, esse processo de construção de uma identidade cultural, ela passa por esse processo de entendimento do que eu quero, do que eu sou e do que eu quero fazer com o que eu aprendi. E é isso que a gente está aqui. E aí, a partir de 2017, 2018, a gente teve essa alegria de colocar um projeto sociocultural e educativo num espaço que a gestão pública não olhava, só tinha a única coisa que a Secretaria de Segurança Pública levava para lá era a repressão policial, que era tiro, porrada e bomba, parafraseando aqui a família Vanessa Popozuda. E aí esse processo para nós foi muito incômodo, porque a gente tinha certeza que a gente ia atingir, né, um êxtase cultural e artístico, e a gente ia dar conta de fazer com que aqueles meninos e aquelas meninas pudessem olhar para a arte de um outro jeito e se de alguma maneira colocar na sua vida de forma carinhosa, né? É claro que não foi só rosas, né? É só você olhar para a sua rua, né? Ou o seu bairro, se tem um agrupamento de jovens, pra você tomar ideia, que se junta para fazer alguma coisa para o bairro, né? Então, quando o Daniel traz isso, esse é um tipo de reflexão também, né? O que eu quero para mim? O que eu quero para o meu bairro? O que eu quero para as crianças, para você ter uma ideia, que moram no meu bairro, né? Então, particularmente, eu fui esse cara que teve esse despertar, assim como a Aline vai falar um pouco também, vai chegar um momento aqui que ela vai falar, e o Edson também, né? Fora isso, a gente faz parte da Escola de Samba Estrela Cadente, né? No qual a gente tem muito orgulho que de alguma forma a gente também contribui e impacta no território com esse agrupamento de pessoas invisibilizadas por essa políticas também que não chega até eles, e a gente cria condições para essas pessoas também fazer parte de um agrupamento para que de alguma maneira elas possam se expressar através de uma vestimenta de baiana, através de um trabalho de artes que o Edson faz nos carros alegóricos, né, restaurando as esculturas. Na comissão de frente, que a Aline é de uma escola, a Aline é do Unidos do Alto, de uma escola com regra, a gente vai estar junto também, né? Então, esse processo ele é um processo que, de alguma forma, o que o Daniel falou e eu venho trazer é que esse despertamento, que existem coisas legais na cidade sim, porém talvez a gente não tenha esse olhar para isso. Eu vou falar um pouco da Batalha dos Trilhos ali, ó. Quando o Betinho gritava "quem manda aqui", o público respondia a nós. Naquele momento estava selada a sensação de pertencimento de coletividade, que era uma hora de passar o MC para outra fase. Então, quando tinha um confronto de MCs, esse MCs atacava esse, ou esse outro tinha que responder. Quando
um ganhava uma batalha e outro ganhava a outra batalha, dava o quê? Empate. Empate, mas na gíria da batalha dava terceiro round. Aí a galera gritava, terceiro, terceiro. Daí eu parava e aí eu gritava, quem manda aqui? Daí eles gritavam, é nós, todo mundo, né? Gritava, é nós, porque dava essa sensação de pertencimento nesse território, que por muitas das vezes eles não só via coisas ruins nesse território, começavam a ver coisas boas através da batalha, que de alguma forma abraçou eles, principalmente os diferentes e os seus iguais, e criavam e montavam o palco para essas pessoas se expressarem. Tanto que tem uma aluna aqui, que se formou em pedagogia, chamada Larissa, que lançou um livro, que ela foi a primeira, no primeiro Slam campeonato de poesia, ela ganhou em segundo lugar. E a gente muito nos orgulha, porque a batalha e essa movimentação foi também um incentivo para fazer pedagogia aqui no Instituto Federal. E aí a gente trata-se da Batalha dos Cis, metáfora usada para balizar o confronto de dois MCs que se enfrentam utilizando rimas como arma para atacar o oponente até chegar ao campeão da noite. MCs, DJs, dançarinos, dançarinas, grafiteiros, grafiteiras que fazem a rua o seu palco público, o seu grande palco, o Pátio dos Trilhos, transmitindo ali toda a beleza essencial e originalidade das manifestações artísticas que nasceram nos subúrbios do Bronx, em Nova York, no início da década de 70, lá, que é o Tratado de Paz, criação da cultura hip-hop, sistematização da cultura, de 1970. 5 anos de Batalha dos Trilhos, não será comemorado, mas fez 7 anos esse ano, que queriam mais ficar no nosso conhecimento de todos e todas e todos, que sempre acreditaram que vocês fazem parte disso. Pode passar, gente. Aí isso aqui é tudo que a gente fez na Batalha dos Trilhos. A gente teve 6 anos, né? 89 pocket shows, 129 batalhas, 6 batalhas de MCs nas escolas, 23 sarau, 9 especial de mulheres, 8 DJs aí desde Dandan, que era DJ do Criolo, e outros, né, que passaram. 5 mestres de cerimônia, desses 5 mestres de cerimônia, um foi gay. Colocamos uma MC masculina, uma MC feminina também. Aí 4 batalhas de 6 beatmaker. Beatmaker é os caras que constroem instrumental para as batalhas dos trilhos, né? Que para a batalha dos trilhos e para os MCs também. 4 batalhas de breaking, a Aline vai falar um pouco daqui a pouco. 6 live paint de grafite, que é grafite ao vivo, ou seja, o grafiteiro ia lá fazer uma tela ao vivo. Uma campanha do agasalho, a campanha do livro, uma peça de teatro, 2 batalhas das batalhas, que a gente convidava as batalhas para batalhar junto, né? Uma amostra de cinema, um cine hip hop, 3 seletivas do duelo dos MCs. A Batalha dos MCs faz parte do Circuito Paulista de Batalha de MC, ou seja, são 182 batalhas no estado de São Paulo, dividido em 8 regiões, e a gente representa a região a 6A. Esse ano tem seletivo, viu, gente, da Batalha dos Trilhos. E aí, por conta disso, a Batalha dos Trilhos ganhou 3 prêmios do Juntos pela Cultura, 2020, 2021 e 2022. Esses 3 prêmios a gente não ganha por conta do entretenimento. A gente ganhou em função dessa série de coisas que aconteceram de transformação do espaço que muitas das vezes não era atendido por uma política pública da gestão pública. Aí algumas fotos de batizados que a gente fez. A gente participou da Batalha do Parque, que era no Parque do Eucalipto. Pode passar. Batalha do Centro, que a gente foi convidado na festividade de 80 anos da Batalha dos Trilhos, aí foi uma... Pode voltar. Pode deixar ele. Foi também uma revolução dos alunos, porque eu não contei lá na outra, porque os alunos do CENI ia ter a comemoração de 80 anos, e aí a galera só queria fazer rock, nada contra o rock. Não, só rock. Aí a galera chegou e falou assim, não, tem que ter hip hop. Aí eles me chamaram, a gente batizou uma batalha lá, a Batalha do CENI. Aí comemorou 80 anos do CENI com rock e hip hop. O Betel era para vir hoje, não conseguiu vir, que era o MC da Batalha dos Trilhos, mas essa galera aqui já é a galera já da segunda geração da Batalha dos Trilhos. Batalha do Morro, que é uma batalha, foi a batalha da periferia, essa batalha aqui é a batalha, a gente, um dia eu tava na Batalha dos Trilhos, chegou 3 caras engravatados e ficou lá. Falei, mano, é a Polícia Federal, mano, pra parar a batalha. Não dá risada não, o negócio é sério, peraí. A Polícia Federal, advogado, Ministério Público, mano, eu pensei tudo, menos que eram 3 pastores das igrejas
igreja evangélica. E ele foi lá para convidar a Batalha dos Filhos para fazer uma batalha dentro do Festival Gospel, né? E foi muito legal, porque ele achou que a gente... E aí acontece, no mundo da batalha tem MC, desde MC macumbeiro até MC evangélico, né? E aí nessa batalha a gente selecionou... Macumbeiro pode dizer, mas você está ficando ali. Que na verdade macumbeiro... Eu usei uma expressão, até vou corrigir. Isso. Vou corrigir. Macumbeiro é o cara que toca um instrumento chamado macumba. E eu usei na verdade uma gíria. Eu usei uma gíria que é usada nas religiões de matriz africanas, que a pessoa que frequenta essa religião de matriz africana, as pessoas connotam ele como macumbeiro. Então, e aí a gente tem MC para todos os gostos, né? E aí nessa batalha, pra você ter uma ideia, a gente selecionou 8 MC evangélicos, né? E foi muito legal, porque assim, afinal, pra você ter uma ideia, só foi batalha, pra você ter uma ideia, a batalha foi de versos bíblicos. Não, cara, foi muito, eu devia ter gravado pra gente colocar aqui, então, foda, desculpa a palavra, mas já falei. Você sabe o que é, né? Você sabe o que é, que não é palavrão, na verdade, né? É uma expressão que a gente usa que é muito fantástico, um negócio da hora, enfim. Então, e esse foi a história dos 3 pastores que foi lá na Batalha dos Filhos. Pode passar. E aí, a Batalha do Morro, que a gente fez essa movimentação lá na periferia, né? A gente levou os MCs lá para trocar ideia com a criançada e tal. Aí, o Aglomerarte é Cultura do Morro, né? Que é um pessoal que faz um projeto lá há 10 anos, pra você ter uma ideia, e faz um festival chamado Aglomerarte. E movimenta a cena, pra você ter uma ideia, desse bairro, do bairro anterior, né? Sustentabilidade, arte e responsabilidade social, que a gente escolhe uma casa que precisa de fazer várias coisas. Então a gente entra para dentro, leva os grafiteiros, limpa o quintal, até eu quero conversar com o pessoal aqui do decoração de interiores. Não sei para envolver essa galera, brincadeira. Mas assim, e aí a gente vai lá uma vez por ano fazer essa atividade da coisa. Pode passar. A Debal, aí o Festival Gospel de novo. Aderbal, pode passar aí. O Lamana, Batalha do Lamana. De todas as conquistas que a Batalha dos Trilhos teve, a gente foi convidado, porque assim, eles foram fazer um mapeamento de projetos possíveis para ser apresentado no centenário da Biblioteca Macedo Soares. Todo mundo sabe onde que é a Biblioteca Macedo Soares? Não. É a Biblioteca Municipal. Do lado do Parque do Caribe. Então ela fez 80 anos em 2018. Acho que 2018. E aí eles foram fazer um mapeamento dos projetos possíveis que de fato tinha a ver com o rolê e foram parar na Batalha dos Trilhos. E aí a gente fez uma semana de festividade lá na Batalha dos Trilhos. Aí nesse projeto eu coloquei todas as pessoas, para você ter uma ideia, que foram pessoas que foram impactadas pela cultura. Nesse primeiro dia, eu levei o Breno. O Breno era um menino que fazia faculdade na Unicamp de assistente social, e ele ia toda sexta-feira para a Batalha dos Trilhos e ficava sentado lá desenhando o comportamento dos jovens naquele espaço, né? E a gente foi percebendo assim que aquele cara, um dia eu perguntei para ele, né? Falou, não, mano, eu faço faculdade na Unicamp e venho aqui para mim poder, meio um trabalho de campo aqui, né? Para entender como é que é a juventude da minha cidade, né? Para entender como é que faz. E aí eu convidei ele para poder fazer a primeira exposição dele na biblioteca com alguns desenhos dele, né? E aqui eles faziam os desenhos dele aqui, ó. Aí a gente fez uma exposição. Mas aqui tá eu, não é muito bem eu. Falei pra ele, não, você podia dar uma capuchada. Mas aí tem a Aline com o cabelão, né? Então, tem jeito, né? Aí eu usei, o último projeto gráfico da batalha, eu usei com o desenho dele, né? Com os desenhos dele. Pode passar ali. E aí, hip hop e cultura, né? Que era arte e atitude, que foi o segundo dia, que a gente pode fazer ali. Que a gente levou, eu fui falar um pouco sobre cultura urbana, que eu sou pesquisador cultural de cultura urbana e minha especialidade é cultura hip hop. Mas eu falo um pouquinho sobre vários movimentos que aconteceu paralelos com a cultura hip hop e que tem na cidade que vocês não conhecem. Alguém que sabe o que é um sticker? Não.
é isso agora. Mas sticker nada mais é que quando vocês andar pela cidade, vocês vão ver que as placas de trânsito ou as placas de cidade tá cheio de sticker colado lá. Isso é um movimento de algum artista urbano que fez uma escala, pra você ter uma ideia, de vários stickers e sai colando. Tanto que nós temos um menino aqui na cidade que devia ter trazido, quando eu vim falar de arte urbana, eu vou trazer ele, que é o Rafael. Ele fez um movimento para escrever o TCC dele. Ele fez um movimento de sticker para poder escrever o TCC dele. Pode passar, Lina. E aí, no terceiro dia, a gente fez Hip Hop Vive, né? E aí a gente... Pode passar. E aí, Hip Hop Vive, a gente levou o projeto sociocultural educativo da Associação Fênix, que era o pessoal do Fusion Break Crew, que dava aula terça e quinta de breaking. Breaking é um elemento da cultura hip hop, né? Que representa a dança, que vai estar nas Olimpíadas de 2024. Uma Big Girl. Sabe o que é Big Girl? Garota que dança na batida da música. E eu trago para poder falar para vocês sobre um pouco da história dela, e sobre ela, e sobre o que impactou tudo isso que eu falei para vocês aqui na vida dela. Aline. Olá. Oi, gente, tudo bem? Como ele falou, eu me chamo Aline, né? Eu sou artificadora, sou professora de dança, sou dançarina de dança urbana há uns 10 anos, né? Deixa eu ver. Faço parte de um coletivo de mulheres em São José, né? Que o intuito delas são fomentar a cultura hip hop, né? Principalmente da visibilidade, porque querendo ou não, a cultura, né? A gente vê, tudo tem o seu machismo e tudo mais. Então, o coletivo vê isso, né? De fomentar a cultura e dar visibilidade para mulheres. Faço parte de um grupo de dança, né? Que é uma crew. São um grupo de pessoas que se juntam, né? No intuito de fazer alguma coisa, seja grafitar, seja dançar, seja... Enfim. E faço parte de uma crew em São José, um grupo independente que se chama Arte Evidência Urban Crew. O que mais? Sou dançarina, que eu falei, né? Sou fotógrafa, sou... Às vezes aspirante a modelos, deixa eu ver, falta alguma coisa pra te ficar? Sem falta, né? Sem falta. Tenho, sei lá, com a arte, com hip hop também, já dei uns pulos em outras coisas, já fui beatmaker na batalha, né? Tipo, não beatmaker porque eu não produzi os beats, mas já fiquei na responsa ali de colocar os beats para os MCs rimarem, né? Enfim, hip hop é grande, a arte é grande e sempre, né, tem um espacinho para você aprender mais um pouco. Enfim, eu comecei dançando com os meus 9 para 10 anos, né? Na verdade, eu dançava antes, porém, eu comecei dançando break, né? Eu conheci o break com 9 para 10 anos nesse projeto. Esse projeto aqui na verdade, tinha uma crew de break, né? Que é a Fusion Break Crew. Eles treinavam num espaço, né? Na Fênix, não sei se vocês conhecem. Quem é de Jacareí, né? É uma associação, uma ONG que tem projetos sociais que fornece cesta básica, oficina, formação e tudo mais para as pessoas da comunidade, né? E eles disponibilizaram o espaço para a gente treinar. E é ali que eu conheci o break, né? Ali que eu me apaixonei e ali que eu comecei a dançar. Dali, como eu disse, eu tinha 9 para 10 anos. Os meninos, eles estavam indo em eventos, né? Porque a maioria eram meninos. Tinha uma ou outra menina, como eu disse, né? É difícil, né? Porque por ser uma dança que exige mais força, era difícil você ver as meninas na ativa, né? Via, sim, naquela época tinha muito mais, aliás, do que agora. Porém, via mais meninos. Por isso que eu falei os meninos. E aí eles iam nos eventos e aí me arrastaram junto, né? Aliás, minha mãe deixava só porque a galera ia junto, ela confiava, ela falava, vai, né? Tem seus 10 anos, 10, 11, vai que vai. E aí, meu primeiro contato com o Pátio dos Trilhos foi com o Circuito de Arte Urbana, que era um evento que fomentava a cultura hip hop, tinha todos os seus elementos, mas a gente ia principalmente por conta de ter batalhas, tinha batalhas de dança, né? Acho que não era só break, né? Tinha all style, né? Tinha apresentação só de outras danças, mas não tinha competição. Ah, tá. Então, assim, tinha o break, né? E tinha as outras danças e tinha também todos os outros elementos, né? Tinha o grafite, tinha o DJ ali, né? Colocando os beats e tudo mais. E ali foi o primeiro contato com o Pátio dos Trilhos. E uns anos depois, o que aconteceu? Lá, né, quando começou a rolar a batalha, eu não fui nas primeiras, né? Porque até então, meu interesse ali no hip hop, eu nem sabia o que era cultura hip hop, entendeu? Pra mim era break e é isso, eu dançava porque eu gostava e já era. E aí, o que acontece? Vou falar a mesma coisa, falar a mesma coisa que eu falei pra outra turma.
foram poucos que falaram que foram na Batalha dos Trilhos, né? Mas alguém já passou do Pátio dos Trilhos? Alguém nunca passou no Pátio dos Trilhos? Alguém nunca passou? Nunca passou no Pátio dos Trilhos? Cidade, pessoal. Vocês são de outro... enfim, é ali no centro, ali, pertinho do parque da cidade. A batalha, ela rolava, né? A gente falou que vai voltar, então, né? Ela acontecia na parte que era do lado da Fundação Cultural, né? E aí tinha um trilho, depois tinha outra parte, né? Que tinha ali a parte do como é o nome daquilo ali que tinha? A estação a estação, mas era uma cobertura. A cobertura que tem entre um trilho e o outro. Naquele meio, o Betinho colocava lá um papelão e lá que a gente treinava. Então, assim, a gente sabia que ia ter som, a gente sabia que ia ter um lugar ali, porque, tipo assim, hoje em dia, o hip hop, danças urbanas, a gente vê que tem espaço dentro de academias, já é algo que tem acesso a pessoas mais elitizadas. Então, a gente tem condições de ter um chão legal, uma música legal, uma caixa de som que funciona direito. Antes a gente não tinha isso, né? Isso não é muito, porque, né, eu tenho 20 anos, não é muito tempo atrás, sabe? E isso é a realidade de muita gente até hoje. Mas naquela época, ela era a minha realidade. Então, assim, estar no espaço que ia ter um som legal, ia ter ambiente legal, independente se era um chão de papelão, aquilo ali pra mim era, entendeu? O auge. Então, assim, eu rolava querendo muito ir naquilo ali, dançar e arregaçar, entendeu? E era isso que eu fazia. Eu não ia tanto pela batalha, eu ia pra dançar. E aí, enfim, com o tempo frequentando, eu comecei a entender o movimento. Comecei a entender a batalha, comecei a pegar gosto pela batalha de MCs, né? E com isso, a gente entende, né? O Betinho citou os elementos do hip hop, a gente entende o quinto elemento, que é o conhecimento. E que assim, todos os praticantes, os outros quatro, eu acredito que tem obrigação de fomentar o quinto, que é o conhecimento. Porque o hip hop, ele é entretenimento, ele é gostoso, assim, porém ele também é conhecimento, entendeu? Ele tem isso. E, enfim, com a frequência eu comecei a entender o que era o movimento. Comecei a entender também as vinculações que ele tinha, porque o hip hop é um movimento preto também, entendeu? Que veio, né, de zonas periféricas, que veio de lugares marginalizados e pessoas marginalizadas. Então, eu comecei a entender isso, me coloquei nesse lugar e fui acolhida, né? Porque o hip hop tem isso, ele acolhe as pessoas e todas as pessoas são bem-vindas. E eu fui acolhida, comecei a entender esses movimentos, Betinho me adotou, assim, basicamente, me levava pra tudo quanto é canto, tudo quanto é evento aqui, eu tava junto. Você pode procurar no fundo lá na foto? Eu tava lá, porque o Betinho me levava pra tudo quanto é canto, entendeu? Muitos lugares, assim, que eu nunca tinha conhecido, o Betinho me levou pra lá e pra fomentar a cultura hip hop. Isso é muito louco, né? Porque antes eu não saber, não saber o que eu queria estudar, não saber o que eu queria seguir carreira, não saber... Com o hip hop, eu criei essa perspectiva de vida, sabe? Com o hip hop e com a Batalha dos Trilhos. A batalha foi realmente um lugar que eu me coloquei, que eu enxerguei, que eu me senti acolhida e eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Não só fazer, mas também distribuir, entendeu? Tipo, não quero só dançar, mas eu quero ensinar, eu quero não só ensinar dança, mas também ensinar para as pessoas tocar as pessoas da mesma forma que eu fui tocada, entendeu? Com hip hop, com a cultura. Comecei a dançar com projetos sociais como a Fênix, né, que é aqui conseguimos a Fusion Break. E aí, quando eu comecei a ir na batalha, eu entendi que os outros elementos do hip hop, né, entendi que dentro do hip hop existem as danças urbanas, não é só o break. Existe o wacking, locking, pop, house, crump e etc. E são coisas diferentes, não são a mesma coisa, são ramificações, entendeu? Comecei a estudar danças urbanas no Educa Mais, eu fazia aula com o professor José do Educa Mais, e dali eu consegui, em 2019, ter uma bolsa de danças urbanas e jazz também, numa academia aqui em Jacareí, que é o Link Estúdio de Dança. E lá, eu tô lá, esse ano eu me formo e eu sou aluna estagiária, entendeu? Tô lá dando aula também, entendeu? Tinha uma turma de break ano passado. Esse ano eu tô como substituta, como eu tô me formando, né? Esse ano eu tô como substituta. Já pretendem me dar uma turma ano que vem, talvez até mais que uma, entendeu? E toda essa perspectiva que eu tive, tudo isso foi por conta do momento que eu cheguei na batalha e entendi o que era esse movimento, entendeu? E eu quis pra mim. E que eu acho importante ressaltar que não foi só eu, entendeu? Eu sei que a minha realidade não é fato,
não é o que aconteceu para todo mundo, entendeu? Eu sei que todo mundo... É impossível falar que todos os jovens que estavam na Batalha dos Trilhos criaram uma perspectiva para o hip hop a partir do momento. Eu sei que isso é impossível, porém eu sei que eu também não sou exceção. Eu sei que muitos que frequentavam a batalha criaram perspectivas a partir disso também, entendeu? Muitos MCs saíram de lá, muitos grafiteiros, muitos dançarinos, né? E, enfim, eu acho que é isso, um pouco do meu depoimento, né? Na minha trajetória, pra você ter uma ideia, de entender porque quando eu entendi o que era hip hop e o que eu queria pra mim, assim como a Aline, a primeira música que eu ouvi foi Racionais Voz Ativa, né? Então foi a primeira música e por incrível que pareça, é a única das músicas que eu vou ver se eu consigo aqui, né? Porque é a música que falou assim, cara, é isso que eu quero, é esses caras que de alguma maneira, igual ele perguntou, é esses caras que são periféricos, que são da periferia no qual eu me identifico, né? Então, esses caras, pra ter uma ideia, fizeram, tanto que esses caras, eu tenho um pôster autografado pelos 4 pretos mais, e já fiz entrevista o Brau, RJ, né? E hoje a gente até usa algumas coisas parecidas com o livro Sobrevivendo no Inferno e algumas coisas que a gente vai tentar fazer junto, né? Enfim, estamos conversando. E aí, essa música me tocou de vários jeitos, assim como era um jovem, pra você ter uma ideia, que estava sem perspectiva de vida, porque assim como a juventude preta e pobre da periferia, que é periférico, não tinha tanta perspectiva igual vocês têm hoje. A gente tinha uma expectativa menor, porque naquela época, a gente, pra você ter uma ideia, mal terminava o segundo grau, a gente já tinha que trabalhar. Hoje, vocês têm essa oportunidade de terminar o segundo grau e a possibilidade de fazer um curso técnico ou optar por fazer uma faculdade. Segundo grau, ensino médio, tá bom? Pra quem não tá... Então, e aí esse foi o primeiro, assim, que eu falei assim, que eu ouvi, eu falei, caramba, né? Porque assim, ó, eu tenho algo a dizer e explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro pra negro será mano, sei que problemas você tem demais. E nem na rua que não te deixam em paz. Sei que uma dama fodida de artistas fardados de cérebro patrofiado não te deixam em paz. Sei que os manos são todos iguais. Se acomoda então, não se incomoda e vê, mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver. Eu pergunto por quê? Você prefere que o outro vai se fuder? Não quero ser o Mandela a fim de dar um exemplo, não sei se você me entende, mas eu garanto que não convivo com isso naturalmente. Não proponho ódio, porém acho incrível que o nosso compromisso já esteja nesse nível mais racionais, existentes no que faz afrodinamicamente, mantendo só a viva sabedoria de rua, o rap mais expressivo. A juventude negra agora tem voz ativa. E aí, a partir desse momento, que tem a segunda parte. A partir desse momento, eu falei assim, é isso aí que eu quero pra mim, entendeu? Com todos os preconceitos, porque ainda estava conversando isso com o professor Daniel e com... Laís, desculpe, Laís, é que eu... E aí eu estava conversando sobre isso, o quanto, pra você ter uma ideia, que hoje eu tenho alguns amigos que foram criados juntos comigo, que eles me encontram e falam assim, Betinho, você tá nessa ainda? Porque eles acham que eu estou ainda fazendo coisa... Eu faço coisas que eu fazia 20 anos atrás, porém com um pouco mais de conhecimento. Então, o que eu trouxe para vocês é um pouco do nosso jeito de fazer, mas sem modificar e sem mudar nada no território. Quando a gente foi fazer a Batalha dos Trilhos, a gente levou um projeto sociocultural educativo de transformação daquele espaço, onde que eram os LGBTs não podiam frequentar porque tinha muita homofobia e violência. Eu cito os LGBTs porque era uma juventude, para você ter uma ideia, que não tinha esse direito. E a juventude que frequentava o Pátio do Circo também não tinha o direito de privar essa liberdade de transição desses jovens que queriam frequentar os espaços dos seus diferentes e dos seus iguais. Então, um pouco do que a gente trouxe aqui para vocês hoje, eu trouxe algumas coisas depois aqui que vocês podem folhear, tem livro, tem revista, tem jornal, que é um pouco do meu... eu falo que é o meu pendrive. Eu tinha
Eu tinha, na minha época de adolescência, a única maneira da gente documentar as coisas era um livro igual esse, que a gente xerocava e colava as coisas nos cadernos. Esse aqui é um dos meus pendrives. Esse aqui eram jornais que a gente, eu pegava os jornais, então tudo que tinha pinchação e tinha grafite, eu recortava e colava no livro, né? E aí tem reportagem também. Tem uma reportagem que eu gosto, que é assim, tipo assim, tem uma reportagem que tipo assim, a polícia prendeu 6 pinchadores, tem nessa matéria. Eu falo assim, é minha galera. Mas eu não sou pinchador, gente. Eu também nunca fui, né? Mas era a minha galera porque, tipo assim, era tida como uma questão revolucionária, principalmente. A história da pinchação ela é muito interessante, porque ela teve em vários momentos da história, principalmente no Brasil, que o pessoal usava esse artifício, principalmente abaixo democracia sim, né? Então teve vários momentos que a pinchação entrou, né? Então esse é um dos... Eu tinha 11 livros desses e 7 eu acabei doando, enfim, hoje eu até fico pensando em pedir para a pessoa de volta, mas é um pouco, para você ter uma ideia do que a gente foi convidado pelo professor Daniel, que a gente veio trazer aqui. Eu quero vir em outro momento para trazer outras pessoas, assim como a Aline, o Edson veio comigo hoje, mas eu prometo que a gente vai voltar em outra vez só para a gente falar do carnaval, do nosso trabalho com o carnaval de escola de samba hoje, que impacta no território, assim como o hip hop, né? A comemoração do cinquentenário do hip hop vai ser assinado um decreto pelo presidente no dia 12 de agosto, nas festividades da cultura hip hop, do dia 12 de agosto até o dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos.